Sejam bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos a Conte Mais. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre evolução, sobre crescimento, sobre desenvolvimento, porque na verdade eu acredito que o ser humano foi feito para isso. E aí se repete em tudo que a gente faz, crescimento, evolução, desenvolvimento. E isso é a prova do nosso crescimento, desenvolvimento e da nossa evolução. E agora vamos para cá, porque eu vou lá na sala de reunião contar para vocês sobre muitas histórias, a nossa e a de muitos clientes. Contando para vocês sobre histórias, eu trouxe esse folder que esse ano eu resolvi desenvolver para contar um pouco da nossa história. E eu criei aqui uma linha do tempo, do que acontecia no mundo contábil e o que acontecia dentro da Conte Mais. Será que a gente estava realmente acompanhando as mudanças do mercado contábil? Eu posso dizer que sim. Nascemos em 2008 e já tínhamos ali uma carteira de cliente e um certo faturamento. E eu brinco que naquele momento a gente tinha algumas opções: falir, crescer ou ficar daquele tamanho. E nós simplesmente resolvemos crescer, mudar, evoluir, se desenvolver, como eu venho falando para você. E é engraçado porque quando eu fiz esse folder aqui, veio tudo na minha memória, né? Essa história que a gente está escrevendo. Mas não só a minha, a de clientes. Eu tenho um cliente aqui e ele simplesmente chegou para a gente em 2009. Nós nascemos em 2008 e ele chegou para a gente em 2009. E esse cliente, ele tinha ali uma empresa, uma boa empresa, uma distribuidora, e ele fazia o Campinas, distribuidora de produtos alimentícios, e ele simplesmente tinha uma empresa do Simples. E ele fala que a gente passou pela empresa dele, pela vida dele, como se a gente fosse um rolo compressor. Porque nesses anos todos de parceria, nós já transformamos a empresa dele e trouxemos para ele várias situações. E ele também viu as nossas várias mudanças. Lá, a gente conheceu ele como Simples. Ele nos conheceu com um time de 12 pessoas. Lá, nós fizemos ele ter mais de uma empresa. Era uma estratégia tributária que trouxe para ele, de forma legal, redução da carga tributária. Aqui, nós passamos de 12 para 20 colaboradores. Lá, ele buscou outros produtos para também ser distribuidor. Aqui, nós começamos a trabalhar com certificado digital, aqui dentro da Conte Mais, com o nosso cliente tomando um cafezinho, sem enfrentar fila, trazendo para ele comodidade, trazendo para ele praticidade. Lá, esse cliente precisou mudar de lugar, porque a câmara fria dele precisou ser maior. Aqui nós também precisamos mudar, porque a nossa equipe estava crescendo, o nosso time estava crescendo, não só o time interno, como o time externo, porque começamos a buscar por consultores tributários, advogados tributários, advogados trabalhistas, e fomos crescendo, e lá o nosso cliente também. E aí a gente descobriu, através de planejamento tributário, acompanhando, monitorando ele, que ele não podia mais ser do Simples. Ele deveria ser uma empresa de lucro real. Por quê? Ali estava uma grande economia tributária devido ao crescimento dele em receitas, mas também em despesa. E lá fomos nós mudar ele de tributação. E nós fomos buscar o selo da ISO. Somos certificados ISO, porque o nosso cliente pediu? Não, porque o nosso cliente exige muito menos. Nós fomos buscar para que aqui dentro todos os nossos processos fossem registrados
Infelizmente, cometemos falhas, mas com o processo todo registrado, é fácil você encontrar onde está o seu erro, onde está a sua falha. E aí você pratica aquilo que a ISO traz para a gente, que é o PDCA. E aí o que nós fazemos? Corrigimos aquela falha, validamos aquele processo e seguimos em frente. E ele também seguiu em frente. Sabe o que aconteceu com ele? Ele precisou mudar de endereço novamente, porque a empresa dele estava crescendo. E nós aqui fomos buscar ficar mais perto da nossa classe, a classe de contadores, a classe contábil. E nós fomos buscar o selo do PQIC, Programa de Qualidade e Excelência das Empresas Contábeis. Fizemos isso por 2 ou 3 anos. Infelizmente, esse programa acabou, retomou este ano e aí a gente também teve uma pausa nisso. Mas isso é mais uma certificação que nós temos aqui dentro. Somos certificados PQIC. E sabe uma coisa bacana que aconteceu com a gente? Fomos top empreendedoras. Em 2015, nós recebemos um prêmio lá em São Paulo com esse título, por conta da nossa evolução, do nosso crescimento. E o que eu gosto mais de contar para vocês da nossa mudança, lá no comecinho, a gente entregava para o cliente um balancete e nós ficávamos ali passando para ele a conta do ativo, a conta do passivo e, por fim, a conta de resultados. E só já ficou para trás. Hoje a gente leva para ele um planejamento tributário e estratégico. E a reforma tributária que vem aí em 2026, aproveitando para falar que está batendo aí na nossa porta, fez com que a gente fizesse desse planejamento algo muito maior, porque hoje a gente já entrega para as nossas empresas uma simulação de quanto ela pagaria de imposto se estivéssemos vivendo lá em 2033. Ou seja, estamos antecipando o futuro do que vai acontecer com as nossas empresas, com os nossos empresários, para que ele se oriente agora, para que ele se planeje agora e conte sempre com a Conte Mais. Não posso esquecer, sabe o meu cliente? Hoje ele já tem uma rede dessa empresa, porque ele saiu para distribuir para outros estados. É isso, estamos muito felizes, estamos em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento. E é isso que a gente quer levar para você. As mesmas práticas que nós atuamos e aplicamos aqui dentro da Conte Mais, não só como contador, não só como sua contadora, as minhas práticas administrativas, gerenciais, financeiras, todas as oportunidades que eu enxergo para a minha empresa, para que ela cresça, eu quero levar para a sua empresa. Eu levo isso hoje já para os meus clientes. Para que eu consiga isso, eu tenho um time hoje de quase 40 pessoas. Hoje nós já temos aqui dentro muitos serviços que complementam as necessidades do nosso cliente, para que ele venha cada vez mais para a nossa empresa, para que ele entenda que nós não somos um parceiro. Nós não nascemos este ano, nós nascemos em 2008, nós já acompanhamos muitas mudanças no país que afligiram muitos empresários e nós estávamos ali presentes, acompanhando, sendo parceiro e trazendo, sabe o quê? Estratégia, solução para aquela dor, para aquele problema. É isso que você vai encontrar aqui quando você ingressar nessa empresa para ser mais um cliente da Conte Mais. Só que você não vai ser mais um, você vai ser o cliente Conte Mais. E eu posso contar para você muitas e muitas histórias como essa do nosso amigo, que era uma distribuidora do Simples Nacional e que hoje ele tem já uma cadeia de distribuição em outros estados e a gente continua por aqui atendendo e levando para ele o que nós temos de melhor. Quem somos faz toda a diferença. Nós temos um propósito.
E eu falo desse propósito com o meu time aqui nas nossas reuniões. Nós temos um encontro mensal que se chama Café com Resultados. Resultados da empresa, resultado dos nossos clientes, resultado do nosso time. E para começar o papo com eles, eu sempre falo para eles do nosso propósito: impactar você, impactar a sua vida, a vida da sua empresa e de tantas pessoas que trabalham para você. Esse é o meu papel. Eu não estou mais aqui para fazer folha de pagamento, eu não estou mais aqui para apurar os seus impostos e muito menos para pegar um balanço e ficar falando ali, sabe? Fazendo tiquezinho nas suas contas de ativo e nas suas contas de passivo e de resultado. Isso é coisa do passado. Isso é coisa de contador que sentava em mesa de madeira e cadeira de madeira. Aqui, o nível da conversa é outro. É de igual para igual. Porque eu sou contadora, eu pratico a contabilidade, mas além disso, eu sou uma empresária e eu sei a dor que você passa aí na sua empresa e eu consigo conversar com você sobre isso. Foi muito engraçado porque justo essa semana que eu estou gravando esse vídeo, eu recebi um cliente aqui e ele me disse o seguinte, depois de 1h30 de conversa: Neide, eu tenho um contador há mais de 12 anos. E eu nunca tive esse papo com ele. Eu nunca pude falar para ele das minhas dores. E eu vou contar para vocês. Isso é o que hoje é que mais a gente precisa. Vem viver essa experiência. A experiência de ser um cliente Conte Mais. E eu te digo o que eu falo para todas as pessoas que vêm por aqui e que saem por aquela porta. Independente de qualquer coisa, o nosso conhecimento é para ser compartilhado. Então, nas suas dúvidas, nas suas dores, conte mais com a gente.